A nossa leitura do mês foi O Oceano no Fim do Caminho. O Oceano no Fim do Caminho é o primeiro livro adulto desde 2005 do Neil Gaiman, e ele foi lançado em 2013. O livro conta a história de um homem de meia idade, sem nome, que volta à cidade dele de infância para ir a um funeral. Passeando de carro lá por esse lugar, ele acaba sendo atraído a uma fazenda onde ele conheceu uma garotinha chamada Letty Hempstock, quando ele tinha 7 anos de idade. E sentado na frente de um lago, que supostamente seria um oceano, ele começa a relembrar um fato que aconteceu na infância dele e que também foi o momento onde ele conheceu a Letty. Ele começa lembrando de um homem que vivia alugado na casa dele e que morreu dentro do carro do pai dele. E ele viu tudo aquilo, então foi algo muito forte para ele. E a partir daí, a morte desse homem foi um estopim para coisas macabras e bizarras começarem a acontecer ali naquele vilarejo. Então ele, juntamente com a Letty, a mãe dela e a avó, vão tentar destruir aquela ou aquilo que trouxe tanta maldade para eles. E é aí que a história começa a se desenrolar. Este livro é uma fábula assustadora e melancólica que vai te fazer principalmente refletir sobre suas memórias e fatos que aconteceram na sua infância. Baby, I love you, I never want to let you go. The more I think about, the more I want to let you know that everything you do is super fucking cute and I can't stand it. Uma das partes mais importantes desse livro, inclusive eu acho que seria o foco, é a parte da infância, né? E principalmente no que se refere à imaginação e coisas que aconteceram na infância e que a gente às vezes relembra e tudo. Inclusive eu me identifiquei muito com essa parte. Bem, ler esse livro com certeza foi uma experiência ótima, reler na verdade, né? Porque a gente já tinha lido antes. O Neil Gaiman, ele tem esse poder de escrever histórias com crianças de uma forma tão madura e levando a criança a sério, que é uma coisa que eu acho muito legal. Todo tempo, assim, o nosso protagonista, que não tem nome, ele tem 7 anos quando ele volta, né, na lembrança. E assim, você em nenhum momento você fica assim, criancinha marrentinha e tal. E não, ele é super profundo, até nos debates dele com o pai, assim, a relação familiar, a questão do lugar dele dentro daquela família, né? Eu acho incrível a forma que o Neil Gaiman ele escreve isso, assim. Você consegue entrar na cena. Eu não sei, eu amo o Neil Gaiman. É verdade. O protagonista, ele tem 7 anos e como eu falei, eu me identifiquei bastante. Ele é um menino, ele gosta de ler, ele vive lendo o tempo inteiro. E o quintal sempre é uma forma ali, é o recanto dele, é uma casinha, tem casa na lavanderia, tem um lugar que ele vai explorar ali. E ele também tem uma imaginação muito fértil. É incrível, assim, como ele diz que ele lê no livro, ele tenta fazer na vida real pra ver se realmente é assim como nos livros. E ele é uma criança muito sozinha, ele não tem amigos. Inclusive tem um fato que eu fiquei morrendo de pena no livro, que ele diz que foi feito o aniversário dele e nenhuma criança compareceu, ninguém foi no aniversário e ele acabou ficando ali sozinho, só pegou os presentes que ele ganhou dos pais e subiu pro quarto, sabe? É muito triste essa parte, assim. Isso já aconteceu comigo. Silêncio. E ele, muitas coisas a gente vai partir pra esse momento depois, que algumas coisas macabras começam a acontecer ali, e tu não sabe dizer se aquilo é coisa da imaginação dele, se realmente está acontecendo. Eu falo que eu já me identifiquei porque tem momentos na minha infância que alguma coisa macabra aconteceu e que hoje em dia eu paro pra refletir, eu não sei se foi um sonho ou se foi algo que aconteceu na vida real. Eu não vou me prolongar muito porque é complicado, mas é algo bem estranho, então eu me identifiquei muito com esse garotinho. Ela viu o Chuck se mexer. Não, foi Eram dois brinquedos, na verdade. Era um palhaço. Mas na verdade esse ponto assim é que no caso uma coisa que eu falei com as meninas é que como esse livro é muito parecido com Coraline, ele tem esse mesmo toque assim, é de uma criança passando por situações difíceis, né, em que tem essa questão da negligência dos pais. A criança ela não entende qual é o papel dela naquela família, ela se sente sozinha, se sente deixada de lado e ela utiliza da fantasia como proteção, porque o que acontece muitas vezes a nossa psique mesmo, né, nos protege de situações que são dolorosas. Mas assim, uma coisa que acontece tão quanto, e até mesmo nesse exemplo que tu utilizou, né, como a criança principalmente, né, não tem esse discernimento de
o que é real, o que é infância. Mas se hoje tu pensa, nossa, aquilo aconteceu, não é a tua psique te protegendo de lembranças que foram ruins, né? E de como ele tem esse toque de ir levando cada vez mais profundo, que chega um momento que tu fica assim, mas peraí, aquilo ali é a lembrança dele, de fato, porque no começo do livro tu entende que é uma lembrança, né? Ou então aconteceu mesmo, até que ponto, o que são aqueles simbolismos? No Coraline, por exemplo, ele utiliza a outra família, e nesse ele utiliza a babá, né? Ele utiliza a família, essa família da fazenda que várias vezes eu fiquei assim, será que essa família existe mesmo? Quem era essa família? Assim, ele é um livro de fantasia que, como a Keila falou, tem uma série de simbolismos que levam a interpretações diferentes. Cada pessoa, cada leitor, ele vai tirar uma experiência dessa leitura. Por exemplo, tem gente que acha que, ou pode ser que seja realmente a intenção do autor, levar para o lado espiritual, né? Como a Pam falou uma vez, que é a questão da trindade. Depois a gente vai falar sobre isso. E tem a questão também de várias pessoas dizerem também que é uma autobiografia do Neil Gaiman. E tem também a questão que muita gente gosta muito desse livro porque remete à infância, né? A questão da imaginação, como as crianças têm uma imaginação fértil. Então, assim, é uma questão mesmo de... A experiência com essa leitura é uma questão muito pessoal. Pessoal! Meu primeiro contato com o livro do Neil Gaiman depois de Sandman, eu acho que eu li Sandman... Nossa, eu era adolescente, estava na escola, eu nem lembro direito muitas coisas. Então foi muito bom voltar a ter contato com ele. E eu gostei muito mesmo. Eu não vi por todos esses lados mais filosóficos, assim, eu só mergulhei mesmo, pronto, e fui me deixando levar. Mas me lembrou muito, assim como a Keila comparou com Coraline, eu achei bem semelhante ao enredo de O Labirinto do Fauno. Essa questão da criança tá tão oprimida ali numa realidade que ela acaba pegando um escape que fica entre, né, aquela linha de será que é verdade, será que não é. Eu gosto muito de fantasia porque eu gosto de pensar que é verdade. Então, pra mim, tudo que aconteceu com ele foi real. Assim como no Labirinto do Fauno, tem um momento em que você tem uma cena ali que parece que realmente aconteceu, que foi verdade. Que é quando pessoas de fora, né, da imaginação da criança, veem coisas que ela tá vendo também. Eu senti muito isso aqui no livro, por isso que eu pensei, não é verdade. Pra mim tem que ser verdade, essas pessoas existiram, tudo isso aconteceu. Eu gostei muito do livro, sou suspeita também pra falar, porque eu vou acabar enrolando. Ainda falando sobre a infância, ele conhece uma amiga, que eu falei na sinopse, que é a Larry Hempstock, e ela aparenta ter 11 anos, quer dizer, ela já tem há muito tempo 11 anos, né? A gente vai falar um pouco dela depois. E assim, é incrível a amizade dele, sabe? Como ele não tinha nenhuma amizade, aí ele conhece ela acaba virando a super protetora dele, e ele se espelha nela, sabe? Ele acha ela tipo a tal, sabe? Eu achei muito bonitinho, na verdade eu gosto muito da Larry, eu achei ela incrível no Ele confia livro. muito nela, né? Muito mesmo. E na família também, né? Mudando um pouquinho, passando para outro tópico, como eu falei, um homem morre, acaba morrendo no livro, e isso gera um estopim para coisas macabras acontecer. Ao meu entendimento, como a Luana falou, cada um acha de uma forma. Eu levei um pouco mais pro lado espiritual. Então, na minha concepção, eu acredito que o cara do Opala, que foi o que morreu, ele era viciado em jogos. Então, naquele momento que ele se suicidou, ele meio que faz assim um pacto com coisas malignas. Ele diz que as pessoas, os seres humanos, eles precisam de dinheiro. Dinheiro é o que traz felicidade para as pessoas. Então, a partir do momento que ele morre, coisas começam a acontecer no vilarejo, famílias começam a brigar por causa de dinheiro, o esposo começa a brigar com a esposa porque apareceu dinheiro onde não tinha ou foi gastado. O dinheiro aparece na garganta da pessoa e pessoas morrem entaladas com dinheiro na garganta. Então tudo isso começa a acontecer. O garotinho, ele não entende. A Larry, que na verdade não é um ser humano comum, ela entende que aquilo está sendo causado por algo, que no livro se chama pulga, que a gente vai falar agora da Úrsula, que foi a pulga, que ela se materializa em uma governanta e vai pra casa do garotinho e ela faz tipo coisas muito malignas, assim. Ela é contratada como governanta ou babá? Eu acho que é mais uma babá, né? Pra tomar conta dos dois. Aí ela entra pela porta da frente, ela é adorada pela família. Só que a única pessoa que sabe que ela não é um ser humano de verdade é o garotinho. E aí ninguém acredita nele quando ele começa a falar: essa menina é do mal, essa menina não é um ser humano. Essa mulher, né? Essa mulher. Eu não gosto dela, eu não quero comer a comida dela. E na verdade, ela entra na casa já ganhando todo mundo, né? Como a Luana falou. A irmãzinha dele começa a venerar ela.
E ela faz o seguinte, ela simplesmente faz o pai dele se apaixonar por ela e trair a mãe dele, né? Então, e o menino todo o tempo vendo aquilo ali, né? Ele presencia a mulher dando em cima do pai dele, pegando, enfim. E ele realmente não... ele não entende, ele é criança, 7 anos, ele só diz assim, nossa, meu pai levantou a saia dela e eu não sei o que ele tá fazendo, mas eu acho que, tipo, parece errado, sabe? São cenas muito pesadas. Eu fiquei bem incomodada nessa parte também, porque eu fiquei com muita pena. Mas assim, eu não entendi só por esse lado do dinheiro. Pelo que eu entendi, é como se ela quisesse dominar ali o lugar, mas dando para as pessoas o que elas realmente queriam para se sentir bem. Tanto que eu acho que ela até menciona isso em alguma parte, e é por isso justamente que o pai se apaixona por ela, porque ela dá pra ele o que ele quer. É uma mulher bonita, é uma mulher que tá disponível sexualmente também, que a mulher dele não tá, né? Ela nunca tá em casa. Pra meninazinha é um conforto, é a comida gostosa, uma coisa mais assim, materna. E menos ele, né? Ele é o único que desconfia e ela faz aquelas coisas horríveis com ele. E, nossa, vontade de matar essa mulher. Pois é, e até nisso eu também liguei a Coraline. Como eu também não pensei tanto assim nesse lado espiritual, mas assim, eu liguei muito ao simbolismo, né, mesmo, do quem era ela, né, naquela família. Ela era a personificação de tudo que era bom, né, menos pra ele, né, que ele tinha esse olhar a mais, né, ele tinha esse olhar fantástico, até pela questão do verme, né, ela entra na casa através de um verme do pé dele. Então assim, ele passa por uma experiência, né, com a amiga, em que eles vão até um lugar mágico, e naquele momento ela fala que não é pra ele largar a mão dela em nenhum momento, e ele larga. Então ele fica com aquilo na mente e ele começa a perceber, né, esse verme no pé dele. Aí um dia ele tira e ele joga no ralo. E assim, logo depois disso, aí ela aparece. Aí vai criando aquela angústia, e que o que leva ele cada vez mais, né, a emergir na fantasia, naquele escape cada vez maior que ele quer ter. E assim, eu fiquei assim, nossa. Porque assim, é difícil às vezes assim, tu ler um livro que tem um personagem principal criança, apesar de no começo ele não ser criança, mas assim, tem um personagem principal criança, né, com cenas assim, é difícil a gente lembrar que esse é um livro adulto, ele não é um livro infanto-juvenil. É verdade. Então assim, eu ficava também assim, gente, como assim? E assim, O que quer mostrar com isso? Flertando É que com o pai eu e lembrei tal, muito de quando eu li o livro das Coisas Perdidas, recomendo. É um livro ótimo, e é assim que também é um personagem que é criança. Eles são até muito parecidos com crianças envolvidas em livros, tá? E assim, ele também vai para outro lado e ele é todo tempo, eles tentam corromper a inocência dele, né? Essa questão da implicância dele com ela, né, e o pai dele estando apaixonado por ela, acaba causando lá uma situação entre o pai dele e ele que, nossa, muito gente, forte, gente. nossa. Olha, se tem uma coisa que na pesado. verdade me incomodou, que me fez até não dar nota máxima pro livro, porque eu achei que algumas coisas não ficaram resolvidas no final, explicadas. E essa questão do pai foi uma coisa que me incomodou. Eu também, com certeza. Porque assim, eu esperei mais da relação, de trabalhar a relação deles, não ficar assim, depois meio que a gente se organizou e tal. Peraí, rapidinho, o que foi que tu sentiu falta? De abordar mais essa relação com o pai. Porque, olha, ao meu ver, ficou claro que a Úrsula, ela acabou mexendo com o psicológico do pai pra ele fazer aquilo com ele, certo? E aconteceu tudo aquilo, só que, lembram que a Gemstones, ela apaga a memória do pai também. Aquilo que aconteceu nunca aconteceu, então o pai volta a ser o que era antes. Eu achei que faltou abordar mais, assim, eu não sei se pelo fato de eu inevitavelmente comparar muito esse livro com o Coraline, porque ele é muito Sentiu parecido. falta da parte família. Não sei se a parte família no geral, mas assim, o Coraline eu achei que ele conseguiu, assim, fechar mais. Eu já não senti nem tanta falta da parte boa, mas eu senti falta de ver. Eu queria ver mais uma parte. Eu não senti falta de nada, gente. Eu queria ver mais, assim, tipo, da relação dela com o pai, por exemplo. Acho que ficou... Não sei, eu queria ver mais, assim. Eu entendi que ela queria meio que isolar o menino, né? Tirar ele ali do resto da família que ela já tinha conquistado, né? Mas sei lá, eu queria ver um pouco mais. Mas não que fosse uma coisa negativa, mas eu queria mais parte. Quando eu gosto de alguma coisa, eu quero ver mais. Então eu queria muito ver ela
tendo uma interação maior, assim, com a família, ver Eu que acho que tipo ele poderia ter tido que mais tipo de 50 plano páginas ela a queria mais. com isso, assim. Eu também acho que queria ver mais do que teve, mas tá não bom. no sentido negativo. Foi de Tá. bom tamanho. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Larry Hempstock. Ela morava ali numa fazenda, pertinho lá da casa do garoto. E ela morava junto com a mãe e a avó. Só que, gente, esse trio aí era um trio... Eu amei esse trio. Tá na cara que, tipo assim, elas já dão a entender que elas são seres sobrenaturais, que elas entendem de muita coisa, que elas sabem de coisa que ninguém sabe. A impressão que eu tive no primeiro momento é que elas eram bruxas. Só que eu também Aí teve, elas só que vão o e livro diz que negam. elas não são. Elas mesmas negam isso, né? Que elas não são bruxas, aí ok. Elas que ajudaram o garotinho a tirar a Úrsula de lá, né? Porque ela tinha que ser expulsa pro mundo dela de volta. E ele era a chave entre ela, o mundo real, e o mundo dela. Porque como ela entrou por ele, lembrem o verme, só que ficou um restinho do verme no pé dele. Então, pra ela ser mandada ou ser destruída, tudo dela precisava ir pra lá, só que um pedaço ainda tava nele, e isso foi caminhando pro coração dele. Então acabou que Luana, eu vou te bater. Não, mas olha a viagem do cara, né? Não, gente, olha a genialidade do cara. Não tô dizendo que a viagem é ruim, tô falando que é uma viagem, entendeu? Aham. E aí, continua. Esse verme acaba caminhando pro coração dele, então chega um momento ali que pra destruir ela, ele acaba tendo que ser destruído. Eu não tô dizendo que ele foi destruído, tá? Calma, gente, mas algo muito Metaforicamente destruído. E eu acredito que as Hempstocks roubaram a cena do livro porque elas eram demais. Eu amava a parte ali do núcleo delas, quando aparecia. Eu era apaixonada, eu gostei muito. Bem, sobre elas eu gostei muito também dessa parte, porque eu acho que deu toque, assim, até humorístico um pouquinho no livro. Fora assim, a relação de amizade, né, como a Ponte tinha falado no início, que eles se restabelecem imediatamente, né, até. Então, gente, eu tenho uma teoria sobre as Hempstocks. Não vi nenhum link falando sobre isso, mas eu sou cristã, eu tenho um pouco de conhecimento na Bíblia, né? Já li várias vezes os livros, principalmente da parte que fala do Messias, de Jesus e tudo mais. E eu acredito que as Hempstocks, não que o Neil Gaiman ele queira realmente dizer que era isso, mas eu acredito que ele usou conhecimentos bíblicos pra dar um toque mais realista ali na história dele. Então, eu acredito que as Hempstocks seria Jesus, o Espírito Santo e Deus. Que as três seriam uma pessoa só, como a gente conhece da Trindade. Tanto é que no finalzinho, ele fala assim: é engraçado, por um instante achei que você só duas de vocês. Né? Não é meio estranho? Ele tava falando com a avó e com a mãe. E ela fala assim: sou só eu. Sempre foi só eu. Tipo, ele via três, mas na verdade era uma só, ou seja, a gente sabe que a Trindade é um só, enfim, é uma viagem assim bem longa. Então acontece algo com a Larry, gente, que inclusive é momento spoiler agora, tá? Porque pra eu terminar minha teoria eu vou precisar falar um spoiler. No momento em que eles precisam destruir o verme, que é a Úrsula, aparecem outros seres muito malignos, piores do que a Úrsula, e que eles fazem a limpeza de tudo aquilo que tá mal, que tá ali atrapalhando. Como tinha um pedaço da Úrsula dentro dele, esses seres queriam também acabar com ele, com o garotinho. E acaba que a Larry, ela acaba salvando, se sacrificando pra salvar ele. Então, por isso que eu liguei tanto à Trindade, porque a Larry, ela faz tipo o papel de Jesus lá na cruz, que se sacrificou pelos outros e tudo. E tem um momento que a velha Hempstock, ela fala assim, que no momento certo ela vai voltar. A Larry vai voltar, tipo a volta de Jesus, sabe? É uma coisa assim, bem viagem mesmo, que ela diz assim: a Larry foi entregue a seu oceano, tipo, ou seja, o céu. E um dia, no tempo dele, o oceano vai devolver, tipo, um dia ela irá voltar. Enfim, tem muitas passagens aqui que eu liguei muito biblicamente e tudo. E enfim, eu achei isso. Assim, eu não pensei tanto assim, mas eu liguei o inconsciente, o oceano, e principalmente até mesmo por esse mergulho, né, e essa descoberta de você encontrar com você mesmo, né, porque no inconsciente estão todas as nossas dores, todos os nossos pensamentos, né, pensamentos que muitas vezes nem nós não sabemos, né, que até mesmo a questão do recalque, que é você ser protegido, né, de uma lembrança que causa sofrimento. Tem a questão da fantasia, né, que está presente todo o tempo do livro, né, que é você criar, né, essas lembranças que te protegem também, né, que você vivencia aquilo que você deseja. Eu não, assim, pensei em todo um livro extra, assim, né, mas assim, eu liguei, mas eu acho que, como a gente estava conversando agora, né, esse é um livro muito pessoal, é um livro, assim, que
alguém pode ler e achar que, sei lá, qualquer coisa, ou ou ligar mesmo as suas experiências. Eu acho que esse é o intuito mesmo do autor, é mexer mesmo com você. No final a gente vai descobrir que ele voltou à fazenda naquele momento, lembra quando ele estava ali perdido? E que na verdade aquele funeral era o próprio funeral dele. E que ele sempre voltou na fazenda, mas as Hempstead sempre apagavam a memória, para ele não ter que recordar de tudo. Mas como ele já estava morto, ele relembrou de tudo aquilo. E ela diz assim que a Larry queria saber, ele foi atraído para o oceano, já como a Larry estava no oceano, ela queria ver se tinha valido a pena todo o sacrifício, se ele tinha vivido bem. E engraçado, gente, é que eu senti que a vida dele não foi aquela vida, né? Espetacular, porque ele fala que ele teve um casamento que foi um casamento ruim, teve filhos, os filhos, tipo, cresceram ali, mas parece que foram afastados, sabe? É uma melancolia aquele final, assim, que eu fiquei, gente, esse cara não foi feliz, ele morreu e, sabe? E ele sempre voltava pra lá, na verdade, não foi só nessa fase, na adolescência ele voltava lá e tal, e ele sempre tinha essa memória apagada e eu achei muito eu achei muito forte, gente, muito forte mesmo. Talvez se ele vivesse com aquela lembrança realmente, talvez a vida dele tivesse sido diferente. Verdade. E era sempre apagada e eu ficava triste de ver que ele tinha esquecido tudo aquilo pra depois Tudo passar de por novo. todo esse processo de novo, até o final da vida dele, então... Então, uma coisa assim, que todo mundo para pra pensar e refletir e quer saber a opinião dos outros gente, e aí, o que aconteceu com esse garoto? Foi mesmo obra assim da imaginação dele ou aquilo realmente aconteceu? Eu particularmente acho que realmente aconteceu, senão não haveria necessidade da gente terem que apagar a memória dele, né? Então eu acho que aquilo mexeu com ele, realmente aquilo tudo aconteceu. E ele ficou com aquilo ainda carregando dentro dele, apesar de não ter a memória, mas aquilo acredito que deixou sequelas e acredito que foi fato verídico, aconteceu. Eu acredito que não aconteceu, porque eu acho assim que, como a gente estava falando agora, né, são representações. Eu liguei elas mesmo, é uma questão de fantasia, por isso que tem essa fuga repetidas vezes durante a vida dele. E a questão do esquecimento mesmo como uma espécie de recalque, né, dele, porque assim, que ele não conseguiria conviver tão bem durante a vida com aquelas lembranças, senão ele tem uma vida de merda, né, mesmo. Eu entendi dessa forma, né, que não aconteceu, mas que elas são representações. As mulheres da família serem mesmo esse toque da fantasia, essa questão do corte e do recorte, é ser mesmo a questão do recalque, né, dessas lembranças dolorosas que ele teve durante a infância. Durante toda a leitura, eu pensei que fosse imaginação dele, eu ficava lendo assim, esse menino só pode estar imaginando, não tem como estar acontecendo essas coisas. Só que aí chegou no final, aí como eu li muito subjetivamente, aí eu falei, bom, então já que a mulher tá falando, né, lá a senhora Hempstead tava dizendo que ela tinha que apagar a memória dele e tal, e tanta coisa já tinha acontecido naquele livro que eu me rendi. Eu falei, bem, então eu acho que aconteceu mesmo. Mas assim, ainda fica aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu não consegui chegar assim, com certeza aconteceu. Pra mim, eu acredito que tenha acontecido, mas ainda fica, sabe? É uma coisa no ar. Eu gosto de pensar que foi verdade também. Eu entendo, eu tô mais pra teoria da Keila também, de ser uma coisa subconsciente dele, mas eu gosto de pensar que foi verdade, porque ele tem uma... sei lá, tipo, é muito específico tudo que ele sente, as visões que ele tem, o que ele passa. A gente geralmente não acredita nessas coisas e os adultos duvidavam dele quando ele falava, né, de que ela não era real, ela não era humana, não sei o quê. E como a criança, geralmente ela é muito pura e ele acreditava que aquilo era verdade. E é difícil você ver alguém que acredita em algo assim. Então, pra mim, foi verdade por causa disso, porque... sei lá, é como se tivesse alguma parte no nosso mundo que a gente não consegue ver, a gente não consegue entender, justamente porque a gente não acredita. E quando a gente não acredita, nunca vai se tornar real. Quando você é criança, tu consegue abranger mais, né? Você é muito criança. mais coisa entre o céu e a terra. Então, pra mim, aquilo era real pra ele, sim, porque ele acreditava naquilo, ele não via como algo estranho. A gente até mencionou aqui que elas falavam algumas coisas pra ele. Vai acontecer tal coisa, ela veio lá de um mundo não sei de onde, veio num buraco no seu pé. E pra ele era tudo assim, ok, é verdade. Então, pra ele aquilo aconteceu realmente, e é por isso que eu acho que tudo que ele viveu é verdade, sim. Concordo. Por isso a necessidade de se apagar, pra ele tentar viver uma vida humana normal, sem aquelas lembranças que maltrataram ele no passado. Inclusive, minha mãe não acreditava em mim quando eu falava dos meus brinquedos, viu? Ela deixou meus brinquedos lá. Então é isso,
gente, eu amei esse livro. Sou duvidosa pra falar como vocês viram aqui, né? Eu achei esse livro maravilhoso. Eu não achei que faltou muita coisa. Eu achei que, na verdade, não tem tanta explicação justamente pra você levar do seu jeito. Você achar, tomar suas próprias conclusões. Eu achei que, sério, maravilhoso. Leiam esse livro. Eu dei nota 5, favoritei. É um livro que eu indico muito. Neil Gaiman é demais mesmo. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu gostei muito. O Neil Gaiman é de longe o meu autor favorito. Mas assim, como ele não é o meu primeiro livro do Neil Gaiman, então assim, foi inevitável eu compará-lo com outros livros dele, principalmente com Coraline. Então assim, eu dei 4 estrelas, mas assim, só porque alguns pontinhos assim ficaram um pouco mal resolvidos. Eu entendo esse ponto que a Pan tá falando, né, que ele deixa a gente livre, né, muito pra sentir o livro. Eu acho mérito dele isso, mas Algumas isso, né? assim, mas algumas coisinhas, não sei se o livro deveria ter sido um pouco maior, não sei, mas assim, eu dei 4 estrelas, mas amei e recomendo pra todos. Mesma opinião da Keila, que é a minha opinião, apesar de ter sido meu primeiro, mas eu senti também que faltou algo só um pouquinho mais. Eu queria ter visto só um pouquinho mais, eu dei 4 também, mas eu gostei. A Lu já tá se Agoniada. deprimindo, assim. Tá consumindo já a vida dela. Não, gente, eu confesso que eu tô um pouco intimidada de falar minha opinião sobre esse livro, porque o Neil Gaiman e esse livro também, ele é muito popular, assim, no meio cult, né? A gente não gosta de alguma coisa porque não entendeu, ou porque, sei lá, é limitado, então, assim, é meio difícil de falar. Só que eu entendo também que a experiência com esse livro é muito pessoal, né? Como a Pan, ela levou pro lado espiritual, né? Porque ela é cristã, e a Keila já levou pro lado psicológico. Esse livro, ele não me tocou da mesma forma que eu vejo que todo mundo que ama esse livro é tocado. Pra mim, foi uma leitura um pouco maçante, apesar dele ser bem pequenininho, eu demorei bastante pra conseguir terminar. Não me agradou essa questão dessa, né, realismo fantástico, não me agradou. Foi meu primeiro contato com o Neil Gaiman. Não sei se eu vou ler algo novamente, talvez eu leia, porque eu não quero ficar na minha limitação de não ter gostado de um livro dele. Por favor, falem pra eu ler, porque eu preciso de incentivo. Mas assim, gente, o cara escreve muito bem. Eu marquei, apesar de não ter gostado tanto assim do livro, eu marquei várias passagens, várias frases assim, que dá pra gente levar pra vida, sabe? Os famosos... Como é que é? Coach. Como? Coach. Enfim, isso aí. A minha nota... Foi 2. Não, olha, não. Eu tinha colocado nota 2 porque por achar uma leitura maçante, mas aí depois eu pensei, não, mas ele passa tanta coisa legal nesse livro, que apesar de eu não ter gostado tanto, aí eu peguei e dei 3. Foi uma nota boa, poxa, não foi? Foi, 3 é bom. Assim, é a pessoa que me julga quando eu dou 3,5 por livros dela, mas foi bom. Bom, gente, então essas foram as nossas considerações sobre o Oceano no Fim do Caminho. Agora preparem para a nossa próxima leitura coletiva, que vai ser Persuasão, da Jane Austen. Bom, então é isso, gente. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam, se vocês já leram O Oceano no Fim do Caminho. Diz pra gente o que vocês acharam da leitura, se vocês concordam com a gente ou discordam em algum ponto. Com qual teoria você concorda? Se é da Keila ou a da Pamela? Difícil a minha, porque... Ou se você nenhuma, igual nós duas. Então é isso, não esqueça de curtir, seguir o nosso canal, comentar que tipo de vídeo vocês querem ver aqui também. O feedback de vocês é muito importante pra gente.